Agora é o momento da palavra. Você que nos visita nesta noite, fique à vontade no meio de nós. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 24. O versículo 13 em diante. Faremos uma leitura extensa, mas se Deus for misericordioso conosco, reduziremos na fala. Lucas capítulo 24, versículo 13. É um texto conhecido, mas esperamos extrair algo da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite, nesse contexto. Falando sobre uma caminhada de cura com Jesus, uma caminhada terapêutica com Jesus. Os que encontraram, digam amém. Lucas capítulo 24, versículo 13. Em diante está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, porém, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, disse-lhe Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e se entregasse à sua própria glória, e entrasse na sua própria glória? E começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entraram para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12,
e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E você diz amém? Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor para falar contigo nesta hora. O que você veio buscar nesta noite na casa de Deus? O que te motivou a vir esta noite à casa do Senhor? O que você deseja entregar ao Senhor e o que você deseja buscar do Senhor nesta noite? Peça ao Senhor uma palavra ao seu coração. Peça para que Ele fale a sua necessidade nesta noite. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, pela Tua igreja. Somos gratos por Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor inefável, Deus. E a Ti, ó Espírito Santo, Mestre por excelência, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Redobre sua atenção. Esse é um texto conhecido. E a Bíblia Sagrada, ela tem algumas divisões para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento. É dividida em classes, por livros em seus temas. É dividido em capítulos, é dividido em versículos. Mas também há uma grande divisão em 4 temas principais, sendo a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Todos os versículos da Bíblia vai falar sobre um desses 4 temas. E o interessante é que, com a queda, o homem ficou afastado de Deus, foi distanciado de Deus. E para ser reaproximado a Deus, precisava de alguém vir redimir. E aí entra o nosso Senhor Jesus Cristo em cena, vindo a este mundo, para redimir a mim e a você, da culpa do pecado. E Ele vem à cruz, e Ele morre na cruz. E Ele morre com um objetivo, de que através do seu sangue, comprasse a mim e a você, para que nós uma vez mais pudesse ter acesso a Deus, pudesse ter intimidade com Deus, pudéssemos pertencer a Deus. E enquanto aqui na terra estamos, enquanto não chegou o momento da glorificação, continuamos caminhando. E nesta caminhada, na caminhada cristã, muitas vezes nos deparamos com situações que entristecem o nosso coração, que entristece a nossa alma, que entristece o nosso espírito. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, nem sempre percebemos tudo aquilo que a Bíblia tem e fala ao nosso respeito, tudo aquilo que a Bíblia declara que nós temos posse, que nós temos direito em Jesus Cristo. Percebam que a doença física só está no corpo por causa do pecado. Isto não quer dizer que todas as pessoas que estão enfermas, seja porque estão em pecado, seja porque estão vivendo em pecado, mas é uma consequência da queda. Agora, mesmo sendo redimido, a pessoa pode ser acometida de uma enfermidade. E esta enfermidade tem a sua origem no pecado original. Então, enquanto não tivermos o nosso corpo glorificado, é preciso termos compreensão
que enfrentaremos algumas dificuldades nesta caminhada. E o que chama a atenção no texto em que lemos é porque fala dos discípulos de Jesus, das pessoas que conviveram face a face com o ser mais sublime, mais precioso, mais nobre que já pisou a face dessa terra, o nosso Cristo. E esses homens, eles caminhavam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles ouviam as ministrações de Jesus, as pregações, a exposição da Bíblia Sagrada. E eles compreendiam, eles eram como nós. Eles compreendiam, mas eles compreendiam em parte. Assim como eu e você. Nós não compreendemos tudo. Nós não sabemos de tudo. Nem tudo ainda está de forma tão clara e tão direta em nossos corações. Nem tudo que sabemos, nem tudo que entendemos, conseguimos alcançar na sua forma plena. Não somos diferentes desses discípulos. E o que me chama a atenção logo no versículo 13, é que diz que naquele mesmo dia. E o que aconteceu naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia, é um dia de domingo. É o dia da ressurreição. Era para ser um dia festivo. Era para ser um dia de churrasco. Era para ser um dia alegre. Era para ser um dia de comemoração. Mas os discípulos se encontravam tristes. E por que eles estavam tristes? Mesmo sendo um dia de festa, mesmo sendo um dia de júbilo, é porque eles não tinham ainda essa compreensão. Ainda não havia sido revelado ao seu coração a totalidade do que havia acontecido naquele dia. Então o cenário bíblico é que esses discípulos, que por 3 anos, que conviviam com Jesus, que andavam com Jesus, que viam as multiplicações, que viam as curas, que viam os milagres, eles aguardavam por um momento. E o momento que eles aguardavam era que Israel fosse redimido da opressão da nação que controlava Israel, do governo romano. Eu acho que também é assim conosco. Nós também aguardamos o dia em que de uma vez por todas seremos libertos de forma plena da influência do pecado das nossas vidas. Nós aguardamos por este dia. Quem aguarda este dia? E naquele mesmo dia, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, porque eles criaram uma expectativa. Eles criaram uma expectativa na pessoa certa, porém uma expectativa errada. Jesus veio sim para libertar Israel de um poder tirano. Jesus veio sim para libertar a mim e a você de um poder tirano, de um poder cruel. Mas não muitas vezes da forma que nós idealizamos. Mas não muitas vezes da forma que nós fantasiamos. Jesus veio sim para nos dar vida e vida em abundância. Mas dentro desse percurso, alguns sofrimentos, algumas agruras, que nós não podemos fugir disso. Então eles criaram uma expectativa na pessoa certa, uma expectativa de libertação, uma expectativa de uma vida diferente. Só que eles
num primeiro momento, eles esperavam ser libertos do poder de Roma. Eles estavam entendendo as coisas pelo viés político. E o reino de Cristo não é deste mundo. A batalha espiritual, ela é diferente das batalhas políticas. Jesus veio para implantar um reino aos moldes do céu, no padrão celestial. E eles esperavam, e eles aguardavam que Jesus se posicionasse igual os reis deste mundo, igual os príncipes desta terra, que formam um exército e saem marchando com cavalos, espadas. Eles tinham isso em mente, porque eles ainda não haviam entendido que o reino se tratava de algo espiritual. Que a libertação aconteceria sim, mas aconteceria no mundo espiritual, e isso chegaria às suas vidas, e eles viveriam no mundo libertos, livres, mas sujeitos aos intempéries desta vida. Eles não haviam compreendido assim. E eles começam, já no cair da tarde, a se distanciar de Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração. Era o centro da adoração naquele tempo. Jerusalém era o centro da manifestação da glória e do poder de Deus. E por não ter acontecido da forma como eles esperavam, então eles começam a se distanciar de Jerusalém. E eles começam a voltar à sua cidade natal. Cerca de 11 quilômetros. Uma pessoa em uma caminhada leve, ela caminha cerca de 3,6 quilômetros por hora. Então eles estavam se distanciando aproximadamente 3 horas de viagem. E durante esta caminhada, eles iam conversando um com o outro. E é sempre bom ter alguém ao nosso lado com quem a gente possa conversar. Seja das coisas boas, seja das coisas felizes, mas seja também das coisas que nos entristecem. Seja das coisas que nos faz nos sentir para baixo. E ali eles estavam em 2, caminhando. Há quem diga que é um casal. Não cabe aqui a discussão neste momento. Mas há um texto em João capítulo 19, que a gente pode aludir a isso. Mas fica para um outro momento. O importante é entender que haviam 2 nesta caminhada. E eles iam caminhando. E eles iam caminhando e conversando. E conversando acerca dos acontecimentos daquele dia. Daquele momento. E não é assim? É sempre assim. Geralmente conversamos sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é comum, quando aqueles que governam querem distrair o povo acerca de algum assunto, levantam uma copa, seja masculina ou feminina, e aí o povo se distrai no momento do futebol, do lazer. Sempre quando há algo a ser votado de importante, sempre se levanta algo na mídia, para que o povo seja distraído, e não tenha a sua atenção voltada para aquilo que realmente tem valor. E muitas vezes nós mesmos, pelas nossas percepções, somos levados a nos distrair dos acontecimentos do dia a dia e esquecermos daquilo que Jesus já nos falou anteriormente. Foi assim que aconteceu com esses discípulos, que estava deixando o lugar da adoração, que estava deixando o lugar da promessa.
e regressando à sua casa. Porque eles estavam atentos apenas ao ocorrido daquele dia, e não no que Jesus já havia falado, e não no que Jesus já havia prometido. Então agora eles estão se distanciando. E nesta caminhada eu fico encantado com Jesus, a sua forma amorosa de proceder, a sua forma pedagógica de nos ensinar. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus bondoso. E aí diz a Bíblia que, enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima deles. Que coisa gloriosa! Quantas vezes percebemos pessoas indo numa direção oposta à nossa, e nós nos afastamos delas. Jesus, pelo contrário, eles se aproximam dela. E entenda a forma pedagógica de Deus agir. E aqui é o Cristo, e é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto, que se aproximam desses discípulos. E ele deve ter se aproximado de uma forma suave, de uma forma mansa, de uma forma amorosa, ao ponto desses dois homens, ou deste casal, permiti-lo, que ele continuasse com ele. E a caminhada prossegue. E o texto diz que ele caminhou com eles. Ele não só se aproximou, porque muitas vezes as pessoas se aproximam de mim e de você, para extrair alguma informação, para tirar algum proveito. Jesus não. Jesus, ele se aproxima de mim e de você, porque ele quer nos ensinar algo. Porque ele tem um amor pelas nossas vidas. Porque ele tem apreço pela nossa alma. É por isso que ele se aproxima de mim e de você, mesmo nós caminhando na direção contrária a ele. Que Deus maravilhoso. Você pode glorificá-lo por isso? E ele se aproxima. E ele se dispõe a caminhar com aqueles discípulos. Quantas vezes nós nos aproximamos das pessoas e logo impomos as nossas regras, o nosso jeito de ser, aquilo que queremos. E muitas vezes nós já chegamos perguntando. Jesus não. Ele se aproximou nesta caminhada. Isso está entre os versículos 13 e 19. Enquanto os discípulos falavam de sua dor, Jesus se aproxima, se dispõe a caminhar com eles. E só depois de ouvi-los, por alguns minutos ou por algumas horas, ele faz uma pergunta. Ele perguntou para ele: o que vocês andam discutindo pelo caminho? E o interessante é que essa pergunta, ela concede a liberdade daqueles discípulos repetirem tudo o que já haviam falado. Eu não sei como que isso chega ao seu coração. E eu quero exemplificar a você falando dos nossos filhos em casa. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui gostaria de ser pai ou mãe? Aleluias. Então receba aí em nome de Jesus, semente de Deus na sua vida, para ser pai, para ser mãe, para gerar e produzir frutos para a glória de Deus. Quantas vezes nós como pais, falamos algo para os nossos filhos, uma única vez. Na segunda vez a gente aumenta o tom de voz. E na terceira a gente já quer, será que pode dizer aqui? Torcer o pescoço dele. E aqui Jesus não. Aqui Jesus se aproxima deles, caminham com eles. E pergunta a eles, dando a liberdade deles repetirem tudo o que eles já haviam falado. Mas o que é isso
que vocês vêm discutindo? O que é isso que vocês já têm falado durante toda esta caminhada, toda essa trajetória? Quantas vezes as pessoas vêm falar algo conosco e a gente já tem uma resposta pronta? Nem espera a pessoa terminar o que ela está dizendo e a gente já está maquinando o que vai responder. Aprenda como Jesus faz. Olha a sua forma pedagógica. Olha a sua forma terapêutica de agir. Ele se dispõe a ouvir novamente aquilo que os discípulos já haviam dito, já haviam falado. Você tem paciência para isso? Para ouvir mais uma vez aquilo que a pessoa já contou para você? Ou você já diria que já sabe? Ou você diria que já ouviu? O que é isso que vocês andam discutindo pelo caminho? E aí os discípulos nomeiam, dá nome a tudo aquilo que estava doendo em seu coração. Porventura, você é um peregrino? Porventura, você não é de Jerusalém? Porventura, você não sabe o que tem acontecido? Porventura, você não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, aquele que é poderoso em obras. Isso na voz do Gerson Rufino fica lindo. Só os que conhecem digam amém. Tem alguém que conhece. Então haviam matado a Jesus. E agora ele se espanta. Por quê? Porque Jesus também estava vindo da direção de Jerusalém. Jesus também estava indo na direção contrária para alcançá-los, para mudar o pensamento deles, para mudar o sentimento deles, para mudar o coração deles. Jesus se dispõe a caminhar na direção contrária para resgatá-lo da forma de pensar, para resgatá-lo da forma de sentir. E aí os discípulos nomeando, eles dizem: mataram o nosso mestre. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Vejam, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles estavam abatidos. E havia motivos para isso, na forma deles entenderem, na forma deles agirem, na forma como a mente deles estava alcançando. Havia motivos, havia razão para isso. E aí Jesus, após ouvi-los mais uma vez, após permitir que eles nomeassem toda a sua dor. Você sabia que você pode nomear a sua dor hoje para Jesus? Você sabia que hoje, aqui e agora, você pode dizer para Jesus onde dói em você? Talvez você tenha um parente seu na UTI, e isso está doendo no seu coração. Você pode dizer isso para Jesus. Ele está disposto a te ouvir. Ele está aí pertinho de você. Talvez você tenha um filho nas drogas. Ele está aí para te ouvir e você pode dizer isso para ele. Talvez a sua vida financeira não esteja boa. Talvez os credores estão vindos para buscar os seus filhos. E você pode dizer isso para Jesus. Talvez a sua saúde física não está boa. E por causa de uma sociedade em que acha que em todo tempo você precisa sorrir, você tem sorrido, mas só você sabe a dor que está no seu coração. E você pode nomear essa dor aí no seu canto para Jesus. Você pode falar para Jesus. Você pode falar para Jesus aonde dói nesta noite.
Talvez a sua dor não é uma dor física. Talvez você não tenha como mostrar para alguém onde está doendo, porque é uma dor da sua alma. E aí, porque você tem uma fé, e para demonstrar que a sua fé é grande, você não pode demonstrar que está triste, mas por dentro de você está tudo dilacerado. E eu quero te dizer que o mesmo Jesus que um dia caminhou nas ruas de Israel e foi de encontro à viúva de Naim, e parou aquele esquife e chamou aquela criança de volta à vida, é o mesmo Jesus que está aqui e pode gerar vida dentro de você. Você só precisa nomear em que dói. Talvez você está aqui, mas está preso em alguma área espiritual da sua vida. E você já se debateu, e não conseguiu sair de lá. E hoje você pode nomear isso para Jesus, porque Ele está aqui para te ouvir. Aonde dói em você? Aonde é a sua dor? Aonde te machuca? O que te fere? O que traz tristeza ao teu coração? Foram os sonhos? A idade chegou? A idade chegou e você acha que aquela promessa que outrora fora feita, e até então não se cumprira, e você pensa que não vai se cumprir? Você pode também nomear isso para Jesus. Você também pode falar isso para Jesus. Ele está junto de você, caminhando com você, disposto a te ouvir. Então fala para Jesus nesta noite, aonde dói em você. E aí, após tê-los ouvido, Ele vem com um remédio. Ele vem com a palavra. Ele vem com a Bíblia. Ele começa a expor as Escrituras. E nos textos em que lemos, diz que ele começou a expor desde Moisés, passando pelos livros históricos, pelos profetas menores e maiores. E o interessante é que quando Jesus falava, expunha as Escrituras, explicava, algo começava a queimar, a arder no coração deles. Eles ainda não conseguiam identificar o que estava acontecendo, mas era o poder curativo da palavra. Era o bálsamo de Gileade sendo derramado, aleluias, sobre o coração daqueles dois homens. Quem pode sentir desse bálsamo? Glorifique a Deus. Então, enquanto Jesus ministrava a palavra é sempre remédio. A palavra sempre produz cura. A palavra sempre produz vida. A palavra sempre produz ânimo. A palavra sempre produz vigor. Então Jesus começou a expor as Escrituras, desde Moisés. O interessante é que Jesus não fez nenhum tratado de teologia. Ele apenas expôs as Escrituras. Ele apenas citou as Escrituras. E algo começou a arder no coração deles. Mas eles ainda não conseguiam identificar o que estava acontecendo. Mas algo já estava acontecendo. E é assim que acontece conosco, quando nós somos expostos à palavra de Deus. Algo começa a acontecer dentro de nós. E muitas vezes não muda de forma mágica, porque há um processo. Tem coisas que acontecem num ato e tem coisas que acontecem num processo. Na vida desses discípulos, algo estava acontecendo mediante a um processo, porque eles já haviam ouvido as Escrituras.
E aqui eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez você tenha vindo à igreja por anos, e algo ainda não mudou na sua vida. Talvez é um pedido que você tem feito para a salvação de um ente querido seu, a cura, a libertação do seu esposo, uma cura sua. Não deixe de vir à igreja, continue se expondo à palavra, continue se expondo à ministração da palavra, porque uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Só se expõe ao poder curativo da palavra. Só se expõe ao poder regenerador e transformador e resgatador da palavra. Só se exponha, só se permita. Aqui na igreja, lendo em casa, ouvindo enquanto você está no seu veículo. Não importa, só se exponha à palavra. Só se permita a ouvir a palavra. Só se permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E aí Jesus vai num outro passo. Ele é sempre paciente conosco, porque Ele é sempre amoroso. Ele é sempre misericordioso. E agora, quando está chegando na sua residência, esses discípulos, eles fazem algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Eles convidam Jesus para estar, para permanecer com eles na sua casa. Quantos aqui já convidaram Jesus, primeiro, para morar dentro do seu coração? Faz assim. Aleluias, glória a Deus. Você que ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Convidar Jesus para morar com você, morar dentro do seu coração, fazer de você uma morada. Você pode fazer isso nesta noite, porque é nesse ambiente de intimidade. É provável que você não convide qualquer um para sua casa, porque casa é um lugar de intimidade, é um lugar dos íntimos, é um lugar daqueles que são próximos, é um lugar daqueles que de alguma forma você tem confiança. E a maneira como Jesus expôs a palavra, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus, mas algo começou a mudar dentro deles. E agora eles convidam para que ele possa entrar em suas casas, em sua casa. Isso está dos versículos 28 a 32. E aí ele diz: já é tarde, a noite já está chegando, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Assim como os discípulos pediam no caminho de Emaús. Um dia eu canto. Não hoje, né? Então eles fazem esse pedido, para que eles entrem no lugar da sua intimidade. Sabe aquele lugar do seu coração que ninguém conhece? Sabe aquele lugar do seu coração que você não expõe a qualquer um? Esse é o lugar que você precisa convidar Jesus para preencher todo o seu ser, todo o lugar da sua intimidade. E Jesus aceitou o convite e entrou em sua casa. E ele faz algo revelador. Um gesto que para muitos poderia ser um gesto simples, mas foi ao partir o pão que ele se permitiu conhecer daqueles discípulos. E há algo interessante aqui, porque enquanto ele falava,
enquanto ele caminhava, enquanto ele estava junto, enquanto ele perguntava, enquanto ele entrava em sua casa, ele não tinha se dado a conhecer. Mas agora Jesus faz um gesto. E eu não sei qual o gesto que foi. Como é que corta o pão na sua casa? Como que é? Toda casa tem um jeito de cortar. E toda casa tem uma faca que só pode cortar se for com aquela faca. E toda casa, o pão tem uma posição que tem que ser cortada, tem que seguir uma ordem. Você não pode cortar ele atravessado, senão você toma um tapa na mão. Como é que corta o pão lá na sua casa? Toda casa tem um jeito especial de cortar o pão. Uma faca própria. Não pode ser a faca que passa a manteiga. E nem aquela que corta carne. Tem que ser aquela faca de serra com cabo. Um lugar de madeira, outro é dourado. Enfim, não sei como é lá na sua casa. Mas toda casa tem um jeito de cortar. Tem um mistério no cortar do pão. Tem uma forma de ser aceito ao cortar o pão. Tem uma forma íntima em cada casa de se cortar o pão. E Jesus também tinha essa forma íntima de partir o pão com os seus discípulos. É por isso que os seus discípulos o reconheceu quando ele partiu o pão. E aí eu não sei se ele pegou assim na lateral e puxou do lado, ou se ele pegou no meio. Eu não sei como é que foi que ele cortou o pão, que ele partiu o pão. Eu sei que foi de uma forma íntima, foi de uma forma reveladora, foi de uma forma esclarecedora. Foi de uma forma que caíram as escamas que estavam sobre os olhos daqueles discípulos. Foi uma forma íntima. Está vendo como que Jesus faz as coisas sempre na intimidade? Está vendo como Jesus se revela sempre na intimidade? Ele pode até caminhar com você pelas ruas, não tem problemas. Ele pode até estar junto de você pelas ruas, não há problemas nisso. Ele pode até te perguntar alguma coisa na rua. Você pode isso mesmo? Você quer fazer isso mesmo? Ele pode te perguntar assim nas ruas. Mas é na intimidade, é naquele lugar íntimo, em que Ele parte o pão contigo, que Ele se revela a mim e a você. Onde é o lugar que Jesus parte o pão e que abre o seu entendimento? É na sua casa? É no seu banheiro? É dentro do seu carro? É no monte? É no vale? É aonde? Onde que é o seu lugar de intimidade? Onde é o lugar de intimidade seu com Jesus? O que você precisa que Ele se revele a você? O que é que tem te feito sofrer? Que você precisa que Ele se revele mostrando a cura. Que Ele se revele mostrando a solução. Alguém já disse que os discípulos não haviam entendido. Mas Jesus não voltou à cruz para ser crucificado novamente, para se dar a conhecer. Jesus, Ele volta à mesa. Porque foi naquele mesmo dia, que é um domingo, domingo da ressurreição, que antecede o sábado e que precede a sexta, em que eles haviam feito a última ceia, o último momento em que Ele havia partido o pão com os seus discípulos e distribuído entre eles. Então ainda estava fresco em sua mente. As escamas caíram dos seus olhos. E eles reconheceram.
Ele disse: é o mesmo jeito de partir o pão há 3 dias atrás. É o mesmo jeito que ele está partindo agora aqui. E aí os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que o Cristo não estava morto, mas de fato havia ressuscitado. E agora a esperança renasceu, a alegria chegou novamente. Agora o gozo começava a brotar em seus corações. E agora eles não precisavam mais ficar naquele lugar de residência sua. Eles poderiam agora regressar a Jerusalém, ao lugar da intimidade, ao lugar da comunhão, ao convívio com os discípulos, com os irmãos. Olha que coisa gloriosa! Quantos entendem isso? E agora os seus olhos foram abertos, e eles voltaram com a expectativa. Antes eles estavam indo numa direção, com o coração amargurado, com o coração triste, com o coração abatido, com a sua alma dolorida. Mas ao se expor ao efeito curativo, medicamentoso da palavra, eles agora são curados. E eles voltam agora, e eles voltam com uma mensagem. E eles voltam agora com uma mensagem de vida. Eles agora voltam empolgados. Eles agora voltam felizes. E é possível que eles tenham voltado correndo. Porque quando nós temos uma boa notícia para dar, quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, nós ficamos com energia no corpo, nós ficamos com vitalidade em nossos membros. E é por minha conta. É possível que eles tenham voltado correndo, porque eles chegaram lá no mesmo dia. Se você levar em consideração o percurso, de uma coisa é certa: eles não voltaram no mesmo ritmo que eles chegaram até ali. E eles voltaram com uma mensagem que o Cristo havia ressuscitado. Você tem essa mensagem que Cristo ressuscitou? Então, se você tem essa mensagem que Cristo ressuscitou, você tem alegria no seu coração, porque você tem esperança. E você tem a esperança de um dia você ter o seu corpo glorificado. E essa é a nossa esperança, que um dia Ele virá nos buscar. E só para fechar, eu queria que você refletisse comigo o que eu vou te dizer. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, entre os seres humanos, entre os da mesma raça, a raça humana, seria algo nobre. Mas nem todos conseguem alcançar isso. Redobre sua atenção. Se compadecer de alguém que está doente, porque um dia você esteve doente, ou você sabe que você também pode ficar doente, é algo nobre. Porque logo nós estamos na mesma condição. Redobre sua atenção. Jesus, enquanto homem, compreender a dor da humanidade caída. Porque diz a Bíblia que Ele, sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus. Antes mesmo a si se humilhou. E assumindo a forma de homem, se fez servo. E como servo nos serviu. Jesus, enquanto homem, agiu dessa maneira.
entendia os pecadores. Quando levaram aquela mulher adúltera para ser apedrejada, mesmo ele sendo o único que poderia apedrejá-la, porque não havia pecado nele, na sua natureza, ele não o fez. Mas ele estava na condição de homem. E diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança. Você é tentado em quê? Em quê? A Bíblia diz que Jesus foi tentado nisso aí, porque diz que é em tudo. E dá um tratado teológico sobre isso. Não é o momento. Mas o fato é que ele compreende quando nós somos tentados. Entender isso, enquanto ele humano, a sua natureza humana, já é algo sublime, já é algo nobre. Mas agora o Jesus, que estava sendo empático com esses discípulos, é um Jesus glorificado. Só os que entenderam, digam glória a Deus. Agora é um Jesus glorificado. Não é um Jesus que poderia agora errar. É um Jesus glorificado. É um Jesus com um corpo que nós vamos vê-lo na glória com aquele mesmo corpo que se apresentou aos seus discípulos. E a pergunta é: tendo recebido desse Cristo, do seu corpo, do seu sangue, do seu sacrifício, como você lida com os seus semelhantes? Como que você se relaciona com os seus semelhantes? Espero que você tenha entendido. Porque aqui o nosso Cristo, Ele está em um corpo glorificado. Ele está em um corpo ressurreto. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Eu queria lhe pedir para que fechasse os seus olhos. Como que essa palavra chegou ao seu coração? Como que você foi ministrado nesta noite? Tem alguma coisa dos dias atuais que estão te fazendo sofrer? Lembre-se, Jesus está aí com você. Então apresente a Ele. Ou você veio apenas para mais um domingo? Temos aprendido que todas as vezes que recebemos a palavra, precisamos também tomar uma decisão. Qual seria a sua decisão nesta noite? Talvez você já caminha na intimidade com Deus, mas não tem tido o mesmo proceder do seu mestre, que em corpo glorificado foi na direção oposta para abrir os olhos dos seus discípulos. Como que você se relaciona com os seus semelhantes? Se hoje fosse para você pedir ao Espírito Santo algo, você pediria o quê? O que é que tem te feito sofrer? Qual é a sua dor? Qual é o remédio que você precisa?
Apresente aí para Jesus. Em quem ou em que está a sua esperança? A sua esperança precisa sempre estar em Jesus. E olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Subirão com asas como de águia. Os jovens até podem se cansar. E os mancebos até cair. Mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É de força que você precisa? Então fala para Ele aí. É um convite especial que você precisa fazê-lo? Então convide Ele a estar contigo, na sua intimidade. Diga, vem Jesus, vem na minha casa. Entra na minha vida, no meu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a esperança perfeita. O Senhor é a esperança alegre. O Senhor é a esperança de Israel, mas também a esperança da tua igreja, que aguarda o dia de morar com o Senhor na glória. Mas enquanto esse momento não chega, meu Senhor, enquanto o momento da glorificação não chega, enquanto nós estamos neste período da graça, que estamos sendo comprados pelo teu sangue, que o Senhor nos alcance com a tua palavra, nos curando, e que nesta caminhada, ó Deus, sejamos sarados, para levarmos uma mensagem de vida, que o Senhor está vivo, e que vive para todo sempre. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, debaixo da tua graça, ó Deus, debaixo da tua orientação, nos conduz em paz e em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Sente-se, por favor, curve a sua cabeça, e com uma oração silenciosa, estaremos nos despedindo deste ambiente de culto, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.